Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida, da origem de toda a criação feita por Deus e todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus que é revelado nas Escrituras Sagradas, que juntos com a verdadeira ciência, com a arqueologia e com a história antiga da humanidade, tudo isso junto forma uma coluna ou um conjunto da firmeza, da verdade, da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nosso último vídeo de estudo da origem de toda a criação feita por Deus, nós vimos o final do livro de Gênesis e os primeiros versículos do livro de Êxodo. Nós vimos que, acabando pois Israel de dar instruções a seus filhos, encolheu seus pés na cama e expirou, morreu e foi congregado ao seu povo. Daí por diante, irmãos, nós estudamos que era possível que ainda durante os últimos anos de seca em toda a região do Egito, os sacerdotes egípcios, embora não tivessem perdido terras, mas com inveja de José, por ele ser o segundo no comando do Egito, tenham conseguido despertar a ira do povo encobertamente contra José e contra o faraó Apop I, porque José comprou para faraó todas as terras do Egito, deixando o faraó mais poderoso do que era. Isso durante o reinado de faraó Apop I, o faraó Iquiso ou os Iquisos, que não eram naturais do Egito. Eles eram povos invasores que invadiram o Baixo Egito e tomaram o poder. Pois é, durante esses últimos anos de fome em toda a região do Egito que acontecem vários conflitos civis contra os governantes que terminaram com a vitória do faraó Taá II e a sua ascensão ao trono do Egito. E com seu exército, eles tomaram dos Iquisos, primeiro a cidade de Memfis e depois a então capital Tamis. Vendo-se sem condições de vencer Apop I, o faraó de José e seus vassalos refugiaram-se em Avaris, a cidade e fortaleza construída pelos Iquisos, que tiveram 40 anos de reinado sobre as terras do Egito, e foram finalmente derrotados por Ramsés I, filho de Taá, da 18ª dinastia. É muito provável que José tenha morrido durante esses combates contra Taá II ou em um dos conflitos civis. Amoses, Amnod ou Ramsés foi o primeiro rei da 18ª dinastia egípcia, que inaugurou um dos períodos mais famosos da história do Egito, conhecido como Novo Império, onde se inserem personalidades como o faraó Hatshepsut II, faraó Amenófis III e o faraó Akhenaton, que governou cerca de 25 anos entre 1580 e 1558 a.C. e entre 1550 e 1525 a.C. Para outros historiadores, esse faraó Amoses é identificado por alguns estudiosos como o suposto faraó que não conhecia José e subiu ao trono do Egito, mencionado lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Então vamos ser inteligentes com eles. Usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem demais e aconteça que, vindo a guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós. E vão embora aqui do Egito para a terra de Canaã, de onde eles são, ou subam da terra. E assim tiraram os privilégios do povo de Israel que José tinha conseguido durante o reinado de faraó Apop I, tiraram todos os privilégios e puseram sobre os filhos de Israel, o povo de Israel, maiorais de tributos, para os afligirem na força com muitas cargas. E foi com isso, com a escravidão do povo de Israel forçada, que o Egito edificou para faraó as cidades armazéns, como Pitom, Ramsés. Inicia-se assim, e já estamos nos 400 anos de escravidão do povo de Israel no Egito. Uma profecia dada pelo próprio Deus a Abraão, seu servo, há muitos anos atrás.
A partir de agora, o povo de Israel na terra de Gozen, no Egito, e que desfrutava de todos os privilégios do Egito e que já estão se multiplicando muito, começa a ver um novo faraó, Amós, tirando todos os seus direitos e privilégios, até reduzi-los a escravos na terra de Gozen. Então temos pela frente agora cerca de 400 anos de escravidão sobre o povo de Israel. E nesse momento vamos sair de lá, da terra de Gozen, do novo império do Egito, e vamos viajar, atravessando toda a terra, deixando a terra atravessando toda a terra, deixando também a terra de Canaã para trás, e vamos direto para Ur dos Caldeus, a terra natal de Abraão e do povo de Israel. Passaremos a estudar a história de um outro patriarca. Enquanto a nação de Israel se multiplica no Egito, mesmo sendo escravos lá no Egito, vamos conhecer o que podemos conseguir dessa figura, desse homem de Deus, desse outro patriarca chamado Jó. Uma história linda e fascinante, um modelo de vida fiel de Deus, que deve ser seguido por todos nós. Confesso aos irmãos e amigos que quando comecei a estudar a Bíblia, eu confundia muito os personagens Jó e Ló. Jó é um homem temente a Deus, que tem a sua vida usada por Deus para provar ao diabo que o homem tinha condições de, mesmo com todas as dificuldades e mazelas da vida, conseguir permanecer fiel a Deus. E Ló é o sobrinho de Abraão, que segue ele quando ele tem a chamada de Deus lá em Ur dos Caldeus, deixando a sua terra, a sua família, a sua parentela, exatamente no mesmo lugar em que começa a história de Abraão, pai da fé. Quanto Ló, o sobrinho de Abraão, nós já estudamos sua biografia, o que ele fez, tudo isso nós já estudamos nos vídeos anteriores. E aquilo que ele foi, nesse mesmo livro de Gênesis que terminamos. Agora, o patriarca Jó não. Esse nós vamos começar a estudar hoje, mas lembre-se que eu considero ainda o tempo patriarcal, o período da promessa em que estamos agora. E que Jó, para mim, também é um patriarca. Vamos conhecer a sua família, o que ele fazia e o principal de tudo, quem era o Deus que Jó servia? Qual seu primeiro objetivo de Jó? Quem Jó queria agradar acima de tudo na terra? Ou, em outras palavras, a quem Jó mais amava nessa vida? Vamos mergulhar nessa história fantástica, em feitos surpreendentes com declarações de amor a Deus arrebatadoras, que até aqueles que não acreditam em Deus ficam pasmados diante do amor deste homem para com seu Deus. Na verdade, irmãos, Jó é um claro exemplo de como eu sou ruim para mim mesmo. Jó prova que eu não tenho desculpa nenhuma para abandonar a Deus, mesmo com todo o sofrimento que faz parte do homem, desde o momento em que ele pecou contra Deus e saiu lá do paraíso, até o final de todo o sistema de coisas que vivemos nesta terra. E que este mesmo sofrimento não pode ser usado como desculpa para ser infiel a Deus, pois o homem não é um animal. O homem tem intelecto, inteligência, cérebro para entender que uma criatura é que precisa do seu Criador, e não vice-versa. Então surge a grande pergunta: por que o justo tem que sofrer? Para provar que é fiel a Deus? E a resposta é outra pergunta que diz assim: você tem alguma outra forma de provar a Deus que é fiel sem passar pelo sofrimento? Sem ser tentado por Satanás? Ou seja, é impossível se provar que é fiel a Deus estando tudo bem na sua vida, com tudo de bom ao seu redor. Isso mesmo, se torna impossível provar que é fiel se não passar por um teste, uma prova ou sofrimento. E isso também é um fato. Ninguém prova que é fiel a Deus estando tudo bem, estando tudo dando certo na vida dele. Agora, quando tudo dá errado, quando você é massacrado inocentemente, quando você está prestes a ser aniquilado, e ainda assim você fala como Jó falou, e diz dessa maneira: Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que no final ele se levantará sobre a terra. Se na hora do sofrimento você, mesmo estando inocente e não merecendo aquele sofrimento, você falar isso para Deus, então eu reconheço que você é uma pessoa fiel a Deus. Por isso, quando estamos nos templos construídos por mãos de homens, nos templos evangélicos, religiosos, de religião, junto com os irmãos, dando glória a Deus, aleluia, cantando no coro, participando de algum grupo de louvor, cantando hino de louvores, sentindo a presença de Deus,
Quando a nossa casa, a geladeira está cheia, tendo tudo de sobra, que nós desejamos comer, estando todos lhe apoiando dentro da denominação evangélica que você pertence, como também fora dela, todo mundo lhe dá apoio, na família está tudo bem, todos os cantos, em todo normal. Todo mundo, até no mundo, lhe elogia, rapaz, é um cidadão de bem. Quando só tem problemas simples e fáceis de se resolver, que no instante você resolve. Não tem problemas fortes, que exigem a interferência de Deus. Desse jeito, irmãos, ninguém, exatamente ninguém, pode provar que é fiel a Deus. A prova de fidelidade a Deus só vem quando tudo isso é tirado de você. Quando todos te abandonam e ficam contra você. Quando tudo que você faz, não dá certo. Quando você perde bens, dinheiro, família, amigos. Quando você é humilhado, ridicularizado, manietado, torturado. E tudo isso, você está inocente. Quando você entra de vez na prova de fogo e mesmo assim você continua dando glória a Deus, louvando e sendo fiel a Deus, aí você pode ainda dizer assim: ainda que Deus me mate, nele eu esperarei, como disse Jó. Aí sim, você está provando que é fiel a Deus, então pense bem quando for abrir a boca e dizer que é fiel a Deus. Melhor dizer que serve a Deus pela graça dele, pelo favor imerecido, pela misericórdia dele e pelo grande amor do Senhor Jesus Cristo por nós. Bem, segundo a tradição rabínica dos anciões e líderes judeus, Moisés foi quem escreveu o livro de Jó, que vamos estudar a partir de agora. Atualmente, concorda-se que o livro foi escrito entre os séculos 7 e os séculos 6 a.C., mas com o século V a.C. despontando como uma data mais provável por diversas razões. O autor é anônimo como uma data mais provável. Certamente ele era um israelita, mesmo ele tendo estabelecido sua história fora de Israel, no sul de Edom, no norte da Arábia, e feito alusões à morada de Jó em lugares tão distantes como a Mesopotâmia e o dos caldeus. Também ele menciona o Egito. Segundo o profeta do século IV, chamado Ezequiel, Jó era uma pessoa antiga, reconhecida pela sua justiça. E o profeta Ezequiel diz que Jó é um dos homens escolhidos por Deus para representar a justiça e não ser destruído, conforme Ezequiel capítulo 14, versículo 14, que diz assim: se uma cidade se rebelar contra mim, diz o Senhor Deus, e se tornar terrível pecadora contra mim, ainda que estivesse no meio desta cidade 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam a alma deles, diz o Senhor Deus. Esse personagem, irmão, justo, chamado Jó, foi um dos sermões que abalou a cidade de Nuremberg, na Alemanha, em 1957, por Geraldo Marx, na igreja de Santa Clara, em Nuremberg, na Alemanha. A linguagem de Jó se destaca pelo estilo conservador e pelo excepcionalmente grande número de palavras e formas sem paralelo na Bíblia. O estudioso judeu do século XII, Ibn Ezra, concluiu que o livro tenha sido escrito em outra língua e foi depois traduzido para o hebraico. Estudiosos do século XX procuraram um original em aramaico, árabe ou edomita. Porém, uma análise mais próxima sugere que a palavra ou formas estrangeiras são afetações literárias cujo objetivo era emprestar autenticidade ao cenário distante do livro. Foi escrita em língua hebraica, mas com sotaques lá da terra de onde estava acontecendo, que era o dos caldeus. Por isso, ele ficou mais firme o livro, porém, muita gente duvida que ele tinha sido escrito em língua hebraica. Foi escrito sim, só que se usou sotaques da terra, de onde Jó estava, que era lá em Ur dos Caldeus. Por isso que há uns dialetos mais um pouco diferentes. O livro de Jó sobreviveu em diversas versões. A hebraica, texto massorético, que é a origem de diversas traduções modernas, a grega, a Septuaginta, produzida no Egito nos últimos séculos a.C., e em manuscritos aramaicos e hebraicos encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, recentemente. Então, irmãos, sem mais demora, vamos para o livro de Jó.
Bem, o livro de Jó não revela especificamente o nome do autor, como nós já vimos, e quem escreveu. Os candidatos mais prováveis são Jó, Eliú, Moisés, Salomão. O livro de Jó é um dos livros da seção Escritos, Ketuvim, na Bíblia hebraica. Tanash é o primeiro dos livros poéticos do Antigo Testamento da Bíblia. Esse livro tem sido amplamente elogiado por diversas qualidades, por Alfred Tennyson, poeta inglês chamado de primeiro barão de Tennyson, chamando-o de o maior poema dos tempos antigos e modernos. Mas nós sabemos que o livro de Jó não é simplesmente um poema, irmãos, mas uma realidade indiscutível para calar a boca de muitos críticos que disseram que a história de Jó nunca aconteceu e que nunca existiu um homem com tanta fé, com tanta devoção a Deus como Jó. Mas sabemos que existiu sim, e é muito real e verdadeiro, do que esses filósofos de Araques pensam, que só querem malícia e vingança contra Deus, querendo provar de forma imoral e diabólica que um grande personagem como Jó nunca existiu. Na verdade, quando tentaram fazer isso, e a arqueologia, com suas descobertas, desmentiu todos eles se consideraram a si mesmos como verdadeiros instrumentos diabólicos de Satanás. Eles são fontes sem águas, irmãos, nuvens vazias, como disse o apóstolo Pedro, sendo levados para a escuridão das trevas infinitas, e foram desmoralizados pela arqueologia, que descobriu traços e verdades a respeito da existência de Jó e do próprio livro de Jó. Bom, vamos então mergulhar nessa história intrigante e fantástica desse livro, quem escreveu esse livro não poupou palavras profundas e feitos heróicos. Sua inspiração pelo Espírito Santo é inegável, invejável e fantástica, irmãos. Aqui nessa obra maravilhosa cai por terra todas as minhas e as suas desculpas de não ser fiel a Deus, mesmo no meio do sofrimento e traições. Bem, o autor diz, e começa o livro de Jó assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal, das coisas erradas. Temer aqui, irmãos, é respeitar, honrar e obedecer a Deus, e não ter medo de Deus. Quem tem medo de Deus não o respeita, não o ama e nem o serve. É tudo mentira, porque ele tem medo de Deus. Deve-se amar a Deus para obedecer a Ele, e não ter medo dele. Não é ter medo do inferno, que você vai estar com Deus, não. Você vai estar com Deus porque você quer servir a Ele, reconhece Ele como Deus e o ama. Porque só está fazendo as coisas para Deus com medo de ser condenado. Jó não, irmãos. Ele temia porque reconhecia que Deus era o Criador de tudo e o respeitava como único proprietário de todas as coisas que Ele criou. Ou seja, de livre e espontânea vontade, ele, Jó, dá a Deus o que é de Deus por direito, que é o título de Criador, Senhor e Deus. Jó tinha plena certeza que não era forçado a estar com Deus, mas mesmo assim ele estava com Deus até o fim, porque ele queria, ele amava a Deus. E a história continua dizendo, e a esposa de Jó teve 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Já o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos que trabalhavam para Jó. Dessa maneira, este homem, Jó, era o mais rico e poderoso de todo o Oriente da época. Isso é para termos uma ideia, irmãos, que Jó era muito poderoso. Jó estava na parte de cima, irmãos, e não de baixo. Isto serve para ilustrarmos como Deus lida com o homem em cada tempo que ele determina. Nesse tempo de Jó, Abraão, Isaque e Jacó, o homem que estava com Deus, era obrigatório que ele prosperasse materialmente falando. Isso provava naquele tempo que Deus o havia abençoado com muitas riquezas e Deus se agradava dele, ou seja, as suas riquezas materiais. Já nos dias de hoje, por exemplo, os tempos Deus mudou. Deus não muda, irmãos, mas os tempos ele muda conforme ele quer. Não, irmão. O tempo mudou na forma de Deus se comunicar e se estabelecer com o homem também. Isso muda. E é o próprio Deus que faz essa mudança. Nenhum homem tem condições para isso. Somente Deus faz essa mudança de época. E Jesus Cristo fez esta mudança de época. Ele nos ensinou o quê? Deus não muda, irmãos. Mas os tempos podem mudar. E a maneira de Deus se comunicar comigo pode mudar. Mas Deus é firme, sempre é o mesmo.
Então Jesus Cristo diz assim: bem-aventurado é o pobre, porque dele é o reino dos céus. Que o evangelho é pregado aos pobres. E ai dos ricos, porque já recebeste o vosso galardão. É mais fácil passar um elefante pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E por que isso, irmãos? Por que essa mudança agora? Se antes o que era rico e era abençoado por Deus, agora o que é rico não é mais? Por que os ricos não estão... E por que isso, irmãos? É porque os ricos, irmãos, não estão nem aí para Deus. Os pobres, que são discípulos verdadeiros do Senhor Jesus Cristo, ainda são dependentes de Deus, ainda o procuram. Mas os ricos são autossuficientes, embora esteja aquela toda mentira de que se lembre de Deus, de que ora. Mas está rico, irmão, é conversa fiada. E por quê? Para os ricos era tão difícil entrar no céu. É tão difícil entrar no céu. Não é por causa da riqueza, mas é por causa do próprio homem. É o homem que se sujou, que cada vez que tem mais dinheiro, vai ficando frio, ruim e desumano para o seu próximo. Por isso a ordem hoje é distribuir suas riquezas para sustento dos pobres. É a única maneira de provar que você não é frio com Deus. Se você tem muitas riquezas e diz que serve a Deus e que ama a Deus, você vai amar o próximo como a você mesmo. Se tem um próximo passando fome, você vai matar a fome dele. Você vai dar roupa para ele. Você vai bancar ele. Porque você ama o seu próximo. Se você diz que tem muito dinheiro, serve a Deus, ama a Deus e não distribui sua riqueza para os pobres, você é mentiroso. Vamos ver como Jó se comportava? Vamos voltar agora para o tempo de Jó. Esse é o nosso tempo, viu? Hoje. Mas vamos voltar para o tempo de Jó. Como ele se comportava com todo esse poder que ele tinha. Muitos hoje, no lugar de Jó, com todo esse poder, não queriam nem saber se Deus existe ou não. O autor desse livro diz que os filhos de Jó ficavam na casa de uns e de outros, faziam banquetes, curtindo a vida. Assim, se alternava, um dia era na casa de um e depois era na casa do outro. Eram 7 filhas e 3 filhos, e ainda mandavam convidar suas 3 irmãs, e comerem e beberem com ele e fazerem a festa. E Jó, irmãos, o pai deles, muito preocupado com isso, de seus filhos poderem estar pecando contra Deus, depois de certos dias faziam um altar, ofereciam sacrifícios a Deus, fazendo orações e santificando assim os seus filhos, orando pelos seus filhos, pedindo misericórdia a Deus. Porque Jó dizia no seu coração: quem sabe se algum desses banquetes, um de meus filhos pecou contra Deus ou amaldiçoou a Deus em seu coração? E já que Jó não sabia do coração de cada um dos seus filhos, resolveu fazer sacrifício continuamente, todos os dias, para cada um deles. Ou seja, a preocupação de pai de Jó não era de seus filhos, do que seus filhos iriam ser. Se seguiriam sua profissão, se cursariam uma grande universidade prestigiada, se eles se dariam bem nos negócios da família, da vida, ou até mesmo se eles estavam torrando ou gastando seu dinheiro desnecessariamente. Não. Nada disso era a maior preocupação de Jó. Agora, se eles estivessem em pecado contra Deus dos céus, se eles estivessem maldiçoando a Deus mesmo em seu coração, e mesmo que fosse somente no seu coração, aí sim a coisa era feia. Essa era a grande preocupação de Jó. É incrível, irmãos, como a preocupação de Jó é somente como estamos tratando Deus. O resto é resto para ele. Isso prova o quanto ele era chegado a Deus. Era ele, irmãos, que fazia isso. Era ele que queria estar chegado com Deus. Ele queria saber se estava agradando a Deus. Se os seus filhos estavam agradando a Deus. A preocupação dele maior era essa. Não era o seu poder, sua riqueza, seu prestígio, não. E por causa dessa preocupação de Jó em somente agradar a Deus, tinha um outro ser terrível que estava observando e odiando Jó por causa desse tipo de pensamento que ele tinha. Irmãos, esse mesmo ser que antes era Lúcifer, anjo, portador de luz, de pedras de fogo, e que agora, depois da rebelião contra Deus, se transformou em Satanás, o rebelde, o diabo, a antiga serpente. Como já estudamos antes no livro de Gênesis, Satanás, incomodado com o modo de viver de Jó, vai até Deus para ter autorização para tentar mudar a visão de Jó e o seu relacionamento com Deus. E um certo dia, diz o autor do livro de Jó, que veio os anjos de Deus se apresentar a ele, e Satanás veio no meio,
com a permissão de Deus, é claro. E como Satanás é um anjo caído, veio no meio deles. O autor do livro de Jó utiliza aqui a expressão filhos de Deus, mas isso é uma maneira de entendermos, irmãos, que houve uma reunião com os servos de Deus chamados de anjos. E por que os anjos não podem ser filhos de Deus como o próprio Jesus Cristo? Jesus Cristo naturalmente. Ou filho de Deus por adoção, como nós somos. Porque os anjos foram criados por Deus e não gerados por Deus, como é o caso de Jesus Cristo. Ou não receberam o fôlego de vida nas narinas e a adoção de filhos por Deus, como os homens que aceitaram Jesus Cristo como Salvador conseguiram ser filhos de Deus por adoção, que somos nós. Ou seja, criado é uma coisa, irmãos. Gerados ou adotados por Deus como filho é outra coisa diferente. A criação de Deus é aquilo que não existia. De repente Deus ordena e aquilo aparece do nada. Ou seja, ou passa a existir. Isso é criar do nada e só Deus faz isso. E foi assim com os anjos criados como ministros espirituais a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. Já os homens foram criados de uma matéria que já existia, que foi o barro ou o pó da terra. Por isso, todos os homens também são criaturas de Deus, mas criaturas criados da matéria que é o barro, e não criados do nada como os anjos. Agora, o termo filho por adoção somente será dado para aqueles que aceitarem Jesus Cristo como Salvador e decidem obedecê-lo. Com isso, a pessoa é adotada, deixa de ser criatura e passa a ser filho de Deus. Já Jesus Cristo, o Filho de Deus, não. Ele foi gerado pelo Divino Espírito Santo no ventre de Maria. Ele não foi criado, como o caso dos anjos, e não foi criado do barro da terra, como o caso dos homens. Ele foi gerado no ventre de Maria. Ele foi gerado no ventre de Maria sem ela ter contato com nenhum homem, com José. Jesus Cristo se diminuiu a si mesmo. Ele já existia antes, ele se diminuiu a si mesmo e foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, na forma de um homem, de um feto na barriga de Maria. E isso através do poder do Espírito Santo. Mas para entendermos melhor, a Bíblia diz que os anjos são seres criados, os espíritos ministradores de Deus, criados para trabalhar a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Escrito no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Por esse motivo, apenas o ser humano pode tornar-se filho de Deus por adoção, através do Senhor Jesus Cristo. E isso é fato. Bom, então estava ali, na reunião dos anjos com Deus, Satanás estava no meio. Como Deus sabe todas as coisas, ele pergunta ao próprio Satanás: de onde tu vens? E Satanás responde: estou chegando depois de ter rodeado a terra inteira, passeado por ela, vendo tudo que está lá. E Deus replica a Satanás e diz: se você estava passeando pela terra, você viu meu servo Jó? Não foi? Você deve ter ficado curioso e pensando: como pode um homem ser assim? Íntegro, reto, temente a mim e se afasta de todo o mal e do erro? Satanás, irado, porque não podia fazer nada contra isso, pois era uma verdade, ele então apela para a baixeza, como ele sempre faz. E diz a Deus assim: será que Jó, com toda essa fidelidade dele, não tem todos os motivos do mundo para ser fiel a ti? Tu desse a ele tudo: riqueza, uma bela família, casa, bens. Você tem abençoado ele tanto que suas riquezas só fazem aumentar. Ele é o mais poderoso do Oriente. Desse jeito, qualquer um te serviria. Assim é fácil demais servir. Mas e o Satanás? Diga uma coisa: tira essas coisas dele. Tira tudo de bom que ele tem na terra, suas riquezas, seu poder, sua família, sua saúde, para ver se realmente ele é fiel. Quero ver o homem ali no sofrimento ficar fiel. Ele vai blasfemar de tu, tenho certeza, Deus, na tua cara. Assim que tiver a oportunidade, tira dele tudo que ele tem. Aí eu quero ver. E o Senhor Deus respondeu a Satanás: eu não posso fazer o mal, nem ser tentado pelo mal. Eu só faço coisas boas e só faço abençoar. Mas tu, Satanás, sabe fazer esse serviço muito bem. E você está esperando por isso, não é? E eu te autorizo a fazer isso, tirar tudo que Jó tem. Só tem uma coisa: em Jó, tu não pode tocar, nem mesmo no fio de cabelo dele, porque ele é meu servo. E ele não vai blasfemar. E assim Satanás saiu da reunião e da presença de Deus para
tramar contra tudo que Jó tem e tentar fazer com que Jó blasfeme de Deus. Está travado aí, irmãos, a prova de Jó. Satanás lança e Deus disse, vamos ver? Então Jó vai entrar agora na prova. Vamos ver se Jó é fiel. Tudo que acontece na vida de Jó é uma grande prova, irmão. E um certo dia, quando os filhos de Jó estavam em banquete na casa do irmão mais velho dele, o primogênito, Satanás dá início ao seu plano. Primeiro ataca os bens financeiros de Jó. Pois neste momento, neste mesmo dia, chegou um mensageiro na frente de Jó e disse, olha Jó, os povos sabeus, a tribo dos sabeus, atacaram nossos rebanhos de bois e jumentas que estavam pastando no mesmo local. Eles mataram os pastores, mataram os vigias do rebanho à espada e levaram tudo, Jó. Somente eu escapei para te dar a notícia. Você perdeu os rebanhos e as suas riquezas do campo. Satanás não perde tempo, irmão, e já entra em ação de novo, desesperado para provar a Deus que Jó com certeza será infiel a ele. Ele ataca de uma vez só em 3 frentes. A primeira aconteceu. Satanás tenta o povo sabeu para atacar os rebanhos de Jó, que era tudo financeiro, né? Os rebanhos, ovelhas, gado. Esse povo sabeu eram descendentes de Sem e entraram na Arábia Setentrional, mas não se sabe exatamente em que data. Sabemos que eles fundaram o reino de Sabá, no território onde fica o país do Iêmen, nos dias de hoje, a cerca de 370 quilômetros a nordeste de Aden. E quando o mensageiro terminou de falar essa tragédia financeira, irmão de Jó, chegou outro mensageiro e disse, Jó, fogo do céu desceu e queimou as ovelhas e os pastores que estavam tomando conta delas, matou a todos, somente eu escapei para te dar a notícia. Me parece que agora Satanás se utiliza de pedras de fogo caindo naquela região. Parecem meteoritos pegando fogo que se chocam com a terra, como foi na cidade de Sodoma e Gomorra, que nós já estudamos, e causou a destruição dela. Satanás não para de trabalhar, irmãos, porque nesse momento agora é dele. Ele tem autorização para fazer isso, para testar Jó. Como disse Jesus Cristo, essa é a hora de Satanás. O diabo não dá trégua para seu ninguém. E quando ainda está o segundo mensageiro falando, a tragédia para Jó, o ataque de Satanás agora é completo, irmãos. Pois chega o terceiro mensageiro dizendo, Jó, quando estavam teus filhos e tuas filhas comendo, bebendo, fazendo banquete na casa do teu irmão mais velho, eis que um grande redemoinho veio do lado do deserto, levantou a casa em que eles estavam no banquete, que caiu sobre seus filhos e matou a todos, Jó. E só eu escapei para te dar a notícia. Então, irmãos, Jó já estava pasmado, sem palavras e completamente imobilizado pelo impacto das notícias de desastre. Ele se levanta, fica em pé, rasga suas roupas em sinal de desespero, humilhação, protesto e choro, totalmente horrorizado e pasmado com tudo isso ao mesmo tempo. Jó percebe que alguma coisa está fora do normal. Então ele rapa sua cabeça, que é um sinal de humilhação, se deitou na terra e adorou a Deus e disse, eu saí do ventre da minha mãe e de forma maravilhosa no meu nascimento, mas jamais retornarei para lá. O Senhor foi quem me deu tudo. Só o Senhor pode tomar tudo. Então bendito seja sempre o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, não esbraveceu, não exigiu seu direito, não colocou Deus na parede dizendo, eu te sirvo, estou inocente, então é tua obrigação me proteger. Não, irmãos. Ele simplesmente disse, Deus me deu tudo e ele também tirou tudo. Então ele toma se quiser e ele dá se quiser. É tudo dele. Quem sou eu para dizer que ele está errado? Ou seja, irmãos, Jó reconhecia a autoridade de Deus, mesmo Deus não fazendo isso. Mas mesmo assim ele reconhecia. Se fosse Deus, era ele mesmo e pronto. Ele não babava a Deus, irmãos. Ele não tinha medo terrível de Deus, como a maioria das pessoas tem. Não, ele reconhecia que Deus era mesmo o dono e criador de tudo. E como tal, ele tem todo o direito de fazer o que ele quiser. É um direito de Deus, é uma prerrogativa dele. Jó, ou de qualquer homem, ele tinha todo o direito de fazer algo com Jó ou com qualquer homem, porque tudo era dele. Então Jó achava que o dele era aceitar e não querer se justificar diante de Deus.
Este é o verdadeiro servo do Senhor. Exatamente como fizeram Sadraque, Mesaque e Abdenego diante de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor exigiu que eles adorassem a estátua que ele levantou e ainda desafiou qual era o Deus que podia livrar os três do poder dele, de Nabucodonosor. Eles, os três, Sadraque, Mesaque e Abdenego, responderam a Nabucodonosor dizendo: nós sabemos que Deus há de nos livrar. Mas se por acaso ele, Deus, não nos livrar, e nós fomos mortos pelas chamas de fogo, mesmo assim, não vamos adorar a tua imagem. Na vida ou na morte, vamos sempre estar com Deus. Não importa, mesmo se ele não nos salvar. E se ele nos salvar, sempre estaremos com ele também. Isso é ser fiel a Deus, irmãos. O resto é conversa fiada, história de trancoso e conto da carochinha. Livro de Jó, capítulo 1, versículos 1 até o 22. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.